Escola O Pequeno Doutor. Aulas de produção textual com o professor Jonatas Rodrigues. Oi pessoal, cheguei na escola O Pequeno Doutor, proteção total, hein? Usando a nossa máscara com a marca da nossa escola. E agora, ó, vamos fazer a higienização, ó. Botando o pezinho na alavanca, o álcool em gel cai na nossa mão e a gente faz a higienização total antes de irmos à sala de aula. Oi pessoal! Como vocês viram, eu acabei de chegar na escola com a minha máscara de proteção e também utilizei o álcool em gel. É uso obrigatório. A nossa rotina aqui na nossa escola também mudou para preservar a minha saúde e a saúde de vocês. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Hoje é a última aula de redação do mês de junho. E ontem foi dia 24. Ontem foi São João. E como é que foi o São João de vocês? O meu foi, graças a Deus, bacana. Em casa, com saúde. Comi muito milho cozinhado. Gostei de comer a minha canjica. E vocês comeram muito pé de moleque, bolo, pipoca, paçoca, cocada. São culinárias impressionantes do mês de junho, do dia de São João. Mas acabou São João, vamos embora que a nossa aula vai começar. Hoje nós vamos estudar um gênero textual chamado crônica. A nossa aula está baseada na página 21 até a página 23. Vocês lembram que na aula passada, na aula retrasada, quando eu utilizei o livro, nós estudamos sobre cartaz. E eu expliquei a vocês que eu iria pular esse assunto porque ele seria um pouquinho mais complexo. E hoje, para encerrar o assunto da segunda unidade, eu estou voltando, tá? Volta uma página para a gente poder concluir esse conteúdo. Então, o gênero textual de hoje é falando sobre crônica. Mas o que seria, quinto ano, uma crônica? É um texto. E que tipo de texto é esse? Crônica é um texto ou um tipo de texto que trata de assuntos que acontecem no dia a dia. Qualquer assunto que acontecer dentro da sua comunidade, um fato, uma ocorrência ou uma situação, nós podemos pegar esse fato, esse acontecimento e transformar numa crônica ou, no caso, num texto crônica. E sempre numa crônica nos traz no final uma forte reflexão, ou seja, nos traz um aprendizado. A linguagem do texto crônica, ela costuma ser coloquial. O que seria uma linguagem coloquial? Seria uma linguagem simples. Seria uma linguagem que não pode ter acesso ao texto com palavras difíceis. Como são fatos que acontecem no dia a dia, da minha vida, da sua vida, na sua casa, na sua rua ou na sua comunidade, a linguagem deve ser coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Uma linguagem simples. Porém, uma crônica tem características. O que são características? É como o texto ele é formatado, como o texto ele é redigido. No caso, como o texto ele é escrito. Então, quais são as principais características de um texto que tem a base como crônica? Primeiro, a história é curta. Jamais as crônicas têm textos grandes ou textos imensos de 3, 5, 10 folhas. Os textos das crônicas normalmente são ocorrências pequenas. Segundo tópico, a linguagem é simples, de fácil compreensão. A terceira principal característica, no texto que é uma crônica, tem pouquíssimas
Personagens. Não tem personagens. Meu Deus, vocês estão ouvindo um cachorro latindo? Perdão, hein, pessoal? Não é o cachorro da escola, deve ser o cachorro da vizinha, mas com certeza vocês estão ouvindo aí um latido muito forte no ato da nossa gravação, tá? Deve estar agoniado nesse calor, igual como o professor está com calor agora, tá? E, para fechar, a última característica são fatos que acontecem no nosso dia a dia. Não são histórias criadas, são histórias verdadeiras que acontecem no dia a dia da sua casa ou da localidade que vocês moram. Vem para cá comigo. As crônicas têm 3 tipos. Nós vamos abordar hoje 3 tipos de crônicas. Quais são elas? As crônicas jornalísticas, que são fatos do dia a dia que são enfatizadas. Nós temos fatos ou crônicas históricas, que são fatos que ocorreram talvez até antes de você nascer ou antes da nossa existência, chamamos de crônica histórica, e nós temos a crônica humorística, que são fatos que têm tom engraçado. Em falar em tom, toda crônica existe um tom a ser utilizado, tá? Como é que se chama uma pessoa que se escreve uma crônica? Ele é cronista. Cronista é o autor da crônica. Cronista é o autor ou o escritor da crônica. Tá ok? Então, toda crônica existe o tom. O tom é a forma que é abordado o texto. Então, o tom usado pelo escritor pode ser humorístico, pode ser um texto com um tom engraçado. Nós temos um tom sarcástico, que é um tom que a gente usa deboche, tá? A gente ali está fazendo uma crônica, um texto, mas usando palavras de deboche. Nós temos o tom crítico, que é um texto de crônica trazendo opiniões, você pode trazer a sua opinião. E nós temos o tom sensível, que é um texto, uma crônica mais sensível, mais romântico, aquela sensação mais suave. Então essas são as características, nós vimos aqui as características da crônica, nós vimos os tipos de crônicas e nós temos o tom que é utilizado, tá, na crônica. O exercício está baseado na página 22 e na página 23. O que é que vocês vão fazer? Acompanhem comigo. Na página 21, vocês vão fazer a leitura, tá? Vocês vão fazer a leitura da página 21, que é uma crônica de Lima Barreto, falando sobre País Rico. Vocês vão fazer a leitura desse texto. Esse texto ele conclui aqui na página 22, tá certo? Na página 22 vem uma rápida explicação e em seguida vocês vão fazer a leitura do exercício. No primeiro quesito, tá, baseado nas informações que nós acabamos de trazer, vocês vão responder marcando uma opção verdadeira. No segundo quesito, vocês vão ter que fazer a leitura da crônica da página 21 para poder responder a página 22, tá? A página 23 também é baseado da crônica na página 21. O professor não vai ler aqui para o vídeo não ficar grande. Então, vocês vão ler com calma, com muita paciência, para poder responder a página 23. E no quarto quesito, pede para vocês escreverem uma crônica, tá? Vocês vão escrever um fato, mostrando o ponto de vista de vocês. No caso, a sua opinião. Você pode criar uma crônica com tom crítico. Por quê? Aqui pede para você falar do seu ponto de vista de um fato que ocorreu com você ou com alguém que você conheça. E qual seria a sua opinião sobre esse fato que aconteceu na sua vida ou na vida desta pessoa? O exercício é na página 22 e 23. Tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Hoje falando sobre o último assunto, tá? Sobre crônica. Foi a última aula do mês de junho.
Eu espero me reencontrar com vocês breve ao vivo, aqui na nossa sala de aula. Caso a gente não volte ao vivo, a gente volta pela plataforma do YouTube da escola O Pequeno Doutor, que é a nossa aula aqui na nossa plataforma, tá? Eu vou deixar um vídeo agora que vai falar sobre um resumão de tudo que eu abordei falando sobre crônica. Vai falar sobre a linguagem, as características, os tipos de crônica e o tom. Aí vocês vão entender bem mais para a gente fechar o assunto com chave de ouro. Pessoal, grande beijo para vocês, se cuidem e até semana que vem.